Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa quarta-feira, no templo sede da nossa igreja aqui no bairro São Miguel, para aprendermos mais do Senhor e mais um culto de doutrina e mais um culto de estudo. Estamos com uma saudade tremenda e eu queria citar uma frase que eu mesmo criei, que diz o seguinte: nós estamos separados fisicamente, porém estamos unidos espiritualmente através da poderosa palavra de Deus. Então eu quero trazer hoje um assunto que a Bíblia, ela na sua magnitude, aqui nesse culto de doutrina, nós observamos que a Bíblia completa, ela traz assuntos fantásticos, ela traz uma diversidade de assuntos, mas existe o assunto principal da Bíblia, o assunto áureo da Bíblia, que é a volta de Jesus. Então eu quero convidar você aí na sua casa a se colocar de pé, caso queira, para que possamos orar e assim apresentar mais esse estudo, apresentar mais essa doutrina e que possamos juntos aprendermos mais sobre a volta de Jesus. Amém? Assim oremos. Santo Deus, Pai bendito, Pai glorioso, queremos, ó Pai, te louvar e te agradecer, ó Pai, por tudo, Senhor. Queremos te apresentar, ó Deus, mais esse estudo, queremos te apresentar, ó Pai, a leitura da palavra, queremos te apresentar e te consagrar a cada família, ó Pai, que está assistindo nesse momento, ó Pai, para que possamos, ó Pai, juntos aprendermos mais, ó Pai, sobre a veracidade da Bíblia, ó Pai, sobre a importância, ó Pai, do conhecimento através da volta de Jesus. Queremos te pedir, ó Pai, uma bênção especial, ó Pai, que possamos dia a dia, ó Deus, nos prepararmos para a gloriosa volta do Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, desde já te louvar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, iremos fazer duas leituras, e a primeira leitura se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. A primeira leitura se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 da palavra do Senhor, que vai dizer o seguinte: veja, as palavras de Jesus. Jesus está verbalizando, ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está verbalizando e está afirmando, ele vai voltar. A segunda leitura se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 13. Nós vamos depois juntarmos esses dois textos para darmos um tema à nossa doutrina. E em Tito, capítulo 2, versículo 13, vai dizer o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós observamos, irmãos, que nesse primeiro texto, Jesus verbaliza a respeito da sua volta, e nesse segundo texto, o apóstolo Paulo fala uma palavra que nós observamos, e vamos aproveitar bem essa palavra, quando Paulo diz assim: aguardando. Esse aguardando, nós podemos modificá-lo, aplicar com a palavra estamos preparando, ou estamos nos preparando. Se a gente for unificar, e nós vamos aqui unificar esses dois textos, para que eu possa dar aqui um tema à nossa doutrina, para facilitar a nossa compreensão. Então, no primeiro texto, a Bíblia diz, e o próprio Cristo diz assim: eu venho sem demora. No segundo texto, Paulo está nos orientando para que tenhamos uma preparação para essa volta de Cristo. Então eu quero dar um tema à doutrina desta noite, e o tema é: Jesus vem, prepare-se. Jesus vem, prepare-se. Nós vamos observar que há uma necessidade. Aqui na introdução nós vamos observar nesse primeiro texto que a igreja de Filadélfia, ela tipifica a igreja do arrebatamento. Nós observamos que a igreja de Filadélfia, ela mostra sinais da igreja, que como a igreja será arrebatada, porque nós observamos que é uma igreja que caminhava segundo o Evangelho de Jesus, era uma igreja que caminhava, que marchava segundo os preceitos orientados pela pessoa de Jesus. Então a igreja de Filadélfia, ela tipifica a igreja do arrebatamento. Nós observamos que a igreja ela não contém reclamações da parte de Cristo. Nós observamos que era a igreja que tinha se preparado, que tinha se doado, e essa igreja estava assim, aguardando a volta de Jesus. No segundo texto nós observamos, e Paulo vai falar, e ele vai falar segundo a sua mente, do maior acontecimento da face da terra e do mundo como um todo, que é a vinda de Jesus. E eu vou ler mais uma vez o texto que diz assim, olha, em Tito 2,13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo diz aguardando, Paulo está nos orientando para que tenhamos uma preparação.
para que estejamos verdadeiramente preparados, porque nós não sabemos o dia e a hora, só sabemos que Jesus vem, e é necessário ter uma preparação para que nesse grande acontecimento, na manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, possamos verdadeiramente participar da igreja do arrebatamento. E nós observamos, meus irmãos, aqui ainda na introdução, que a questão da preparação, ela é indispensável. Em relação à volta de Cristo, a preparação é indispensável, e na nossa vida prática e diária, a nossa preparação como um todo é uma coisa indispensável. Se a gente for observar, a preparação é uma coisa que vem antes, é uma coisa que vem pré. Observe comigo, uma pessoa que se prepara para fazer um concurso público, por exemplo, ela tem mais ou menos chance de se sair bem. Uma pessoa que se prepara para ir trabalhar de manhã, ela tem mais ou menos chance de desenvolver melhor a sua função. É claro que as pessoas que se preparam na vida prática diária, elas têm mais facilidade, têm uma chance maior de se sair bem naquilo que vão executar. Então, o que eu quero trazer é que no campo espiritual, o crente que está preparado, o crente que está aguardando a volta de Cristo e o crente que segue, nós vamos observar aqui dicas valiosas da parte da Bíblia que vai servir diretamente para a nossa preparação, porque Jesus vem, prepare-se. E nós sabemos perfeitamente que sinalizam, os acontecimentos vão sinalizando para a volta de Cristo, nós sabemos perfeitamente, e Cristo, ele na sua sã sabedoria, ele mostra dentro da Bíblia, e ele mexeu até com a cultura da sua época. Jesus Cristo mexeu com a cultura da sua época para mostrar que verdadeiramente ele vai voltar. O que é que acontece? Em João capítulo 20, versículo 7, está escrito assim, que o lenço, o qual enrolava a cabeça de Jesus, quando foi aberto o seu túmulo, quando foi visitado após a sua ressurreição, o lenço que enrolava a cabeça de Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 7, que ele estava separado à parte. E aí tem traduções que dizem que ele estava dobrado e separado. Quando Cristo faz esse acontecimento, ele mostra por questões culturais que ele estava voltando. Quando ele separa o lenço que enrolava a sua cabeça, ele deixa a parte separado, dobrado, e aquilo é um sinal da sua volta. Observe que até por questão cultural, Jesus Cristo mostrou que ele um dia vai vir e vai levar a sua igreja para se encontrar no céu com ele, e assim para que possamos todos nós morarmos no céu de glória, através da sua radiante e brilhante luz. Então o que é que acontece? Existia uma cultura naquela época que funcionava da seguinte maneira: o Senhor, ele ia tomar a sua refeição, então os seus servos, os seus subordinados, servia a refeição e deixava o seu lenço aqui paradinho. E o Senhor, ele fazia da seguinte forma: ele se servia e os servos sabiam do sinal do seu Senhor. Se o seu Senhor pegasse aquele lenço e fosse para limpar a sua mão, para limpar a sua barba, e ele deixasse o lenço desarrumado na mesa e se levantasse e saísse, o sinal que o Senhor estava dando aos seus subordinados era o seguinte: a refeição acabou, eu não vou mais voltar. Quando o Senhor deixava o seu lenço desarrumado e saía da mesa, o sinal que ele estava passando para os seus servos, para os seus criados, era que aquela refeição tinha acabado. Mas se porventura o Senhor saísse da mesa, mas antes ele deixasse o seu lenço dobradinho, arrumadinho, perto da mesa, ele estava dando o seguinte sinal ao seu criado, ele estava dando o seguinte sinal aos seus servos: eu estou saindo, mas eu vou voltar. Ou seja, a refeição ainda não acabou. Então Jesus Cristo pegou essa questão cultural e aplicou-la na prática para dizer: eu vou voltar, não tem nada perdido, eu voltarei. A ceia, o banquete ainda não acabou. Jesus Cristo deixou o seu lencinho dobradinho em João capítulo 20, versículo 7, e estava garantindo, ainda por questões culturais, que ele vai voltar. Então é necessário haver uma preparação da nossa parte, é necessário haver uma preparação, uma arrumação, porque nós sabemos perfeitamente que nós, como seres humanos, nós não conhecemos, nem vamos identificar o dia e a hora da volta de Jesus. A necessidade do crente estar preparado para esse evento grandioso, que é a volta de Cristo. E a Bíblia, como ela é completa, e como eu disse no início, trata de todos os assuntos de forma clara e explícita,
Também o maior assunto da Bíblia, que é o arrebatamento, que é a volta de Cristo, a Bíblia também vai nos orientar, vai nos direcionar e vai dizer as maneiras como é que nós devemos nos comportar para que verdadeiramente estejamos preparados para a volta de Jesus. Aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25 e versículo 21, e o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele vai dar dicas valiosas para a nossa preparação para o arrebatamento. Jesus Cristo vai dar dicas valiosas e nós vamos aprender mais um pouco nesta noite. Ele vai dar dicas importantíssimas para a nossa preparação para a volta de Cristo. Nesse texto que eu vou dizer, eu vou ler aqui, tem 3 palavras em destaque, 3 palavras que servem de apoio para que possamos verdadeiramente nos preparar dia a dia para a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 21, onde fala da parábola dos talentos, e Cristo vai dar dicas espetaculares para que possamos estar preparados para a volta de Cristo. Diz assim, Mateus 25, versículo 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te confiarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu vou ler mais uma vez, vou citar aqui as 3 palavras que servem como dicas, que servem como apoio para a nossa preparação para a volta do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Mais uma vez, disse-me o Senhor: muito bem, servo, primeira dica; bom, segunda dica; fiel, terceira dica. Foste fiel no pouco, sobre o muito te confiarei, entra no gozo do teu Senhor. Primeiro, aqui é necessário nós compreendermos que está dizendo aqui a Bíblia, que a palavra aqui ela é clara. Jesus está nos exortando a respeito da sua volta. Quando ele usa essa parábola dos talentos, ele está exortando a igreja a respeito da sua segunda vinda, a respeito do arrebatamento, a respeito da manifestação da sua glória. Mas quando ele diz assim, servo, então tem que ser servo. Depois ele diz, bom, não basta só ser servo, tem que ser servo e ainda por cima tem que ser bom. Depois ele diz fiel, não basta ser servo, não basta ser bom, ainda tem que ser fiel. Servo, bom e fiel. Número 1, para que possamos nos preparar para a volta de Cristo. Número 1, em cada um dessas dicas que Cristo está nos dando para a nossa preparação, eu quero nesta noite trazer um ensinamento para a minha vida, trazer um ensinamento para a sua vida, para que possamos partilhar, meditar e nos preparar para a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Primeiro, servo. Qual é a aplicação que eu trago aqui a respeito de servo? O conceito de servo que eu quero trazer, e eu vou mostrar com base bíblica, é o conceito, a aplicação, o ensinamento dessa primeira dica de Jesus, para que possamos estarmos preparados para a sua volta. Servo, reconhecimento que se tem um dom. Servo é reconhecer que se tem um dom. Todo servo, ele só é servo porque ele tem um superior acima dele. Ele só é servo porque ele tem alguém que toma conta dele. Ele só é servo porque tem alguém que dita as regras para ele. Veja o que a Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 26. João capítulo 12, versículo 26. Primeira dica de Jesus, servo. Diz assim, ó: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Jesus Cristo está dizendo assim: eu sou o dono de vocês. A dica espetacular que Cristo nos dá nesta noite, na qualidade da preparação para o arrebatamento, é servi-lo de coração quebrantado. É servir a Jesus Cristo, independentemente de qualquer coisa. É abrir a nossa vida, abrir o nosso tempo, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, e servir a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador, reconhecendo Ele como o nosso dono, como aquele que dita as regras, como aquele que diz como é que faz, como aquele que determina, como aquele que faz e acontece. O servo, ele reconhece, ele obedece, ele trabalha em prol do seu Senhor. Então, a aplicação que eu trago nesta noite é que possamos entender que haja o que houver, passamos dias difíceis, é claro que passamos, isso é inegável, mas nós temos um dono sim,
nós temos um que toma conta, que providencia, que protege, que age, que trabalha o tempo todo. Nós somos servos do Senhor Jesus. Isso é privilégio. Ser servo do Senhor Jesus é um privilégio bastante, porque uma das dicas que Jesus Cristo dá nesta noite é assim: me sirva, que isso vai servir para a sua preparação para a minha vida. Servir a Jesus com o coração aberto, servir a Jesus com delicadeza, servir a Jesus com atenção, servir ao reino de Deus. O servo, ele é muito inferior ao seu Senhor. Então, quando nós servimos a Jesus, nós estamos reconhecendo verdadeiramente que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso rei, é Ele que toma conta, é Ele que trabalha, é Ele que diz, é Ele que direciona, é Ele que coloca no caminho. E se tem um caminho digno de um conceito de confiança, é o caminho de Jesus. Serve. Essa é a dica para a nossa preparação para a volta de Cristo. Sirva a Jesus Cristo. Se doe a Jesus Cristo no seu espiritual, no seu emocional, no seu físico. Se doe, sirva a Jesus Cristo, reconhecendo que nós temos verdadeiramente e legitimamente um dono da nossa vida, o dono da igreja. Se Ele é o dono, nós sabemos perfeitamente que até na questão da prática do dia a dia, as pessoas que trabalham com uma pessoa para outra, elas estão na qualidade de serva e tem uma pessoa superior. Isso é notório, isso é concreto. Mas no campo espiritual, o nosso dono é Jesus Cristo. O nosso dono é aquele que vai voltar, e ele pretende e quer e trabalha para encontrar uma igreja verdadeiramente preparada para a sua volta. Quer se preparar, meu irmão? Sirva a Jesus Cristo. Segunda dica, diz assim, olha, a primeira dica, serve. Aí a Bíblia diz, não basta ser servo, tem que ser bom, tem que ser bom. Aí eu também quero trazer uma aplicação para a nossa vida, quero trazer um ensinamento para a nossa vida a respeito da nossa preparação da volta de Cristo. Servo, segundo. Número 2, bom. Qual é a aplicação que eu trago? Olha, Deus se compraz na produtividade. Não basta ser servo, tem que ser bom. Deus se compraz na produtividade. Aí o que é que a Bíblia diz no Salmos 37, versículo 23? Salmos capítulo 37, versículo 23 da palavra do Senhor. Segunda dica para a nossa preparação para a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Primeiro, servo. Segundo, bom. A aplicação que eu trago, o ensino que eu trago é que Deus se compraz, Deus se alegra na produtividade para o seu reino. Salmos 37, versículo 23 diz o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. O Senhor, Ele firma os nossos passos. Se nós temos a qualidade de servo número 1, e se nós somos um servo, e além de servo, somos bons, o Senhor firma o nosso caminho, o Senhor junta os nossos pés, o Senhor nos prepara, o Senhor nos orienta, e Ele se compraz, Ele se alegra na nossa produtividade. O que a Bíblia está dizendo, meu irmão, é que tem que ser servo e tem que ser bom, tem que servir e tem que fazer com qualidade. Servir a Deus com qualidade. Deus se alegra de quem serve, de quem produz em prol do seu reino. Nós sabemos perfeitamente que o que salva não são as obras, é claro, até porque em Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim, que a graça salvadora de Cristo se manifestou a todos os homens. O que salva é Jesus Cristo, mas a nossa preparação para o arrebatamento também passa na nossa produtividade de coração. Produzir em prol do reino de Deus, produzir em prol dos menos favorecidos, produzir em forma da igreja, produzir em prol da nossa família, produzir em prol da nossa vizinhança. Para onde você olhar, meu irmão, nós temos que observar e nós vamos observar que há sim a proximidade da manifestação do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então é tempo verdadeiramente de amar e de produzir. Se tem um elemento indispensável na propagação do Evangelho, se tem um elemento indispensável na nossa preparação para a volta de Cristo, esse elemento é o próximo. Servir ao próximo, produzir, evangelizar, falar de Cristo, falar do amor de Cristo, falar do arrependimento, falar da proximidade da volta de Cristo, falar do amor que Jesus Cristo proporciona no nosso coração, falar do nosso amor fraternal como igreja,
produzir com qualidade. Cristo espera de mim e você uma produção com qualidade. E nós observamos que nesse tempo, eu queria abrir aqui um parênteses, ainda dentro do tema, Jesus vem e prepare-se, mas em relação a essa segunda dica que a Bíblia nos dá, primeiro servo, segundo bom. Servo é aquele que está, um reconhecimento que tem um dom. Bom, aquele que produz. Bom, Deus se compraz na produtividade. E nós observamos que tem um elemento que ele atrapalha a nossa produtividade. Tem um elemento que ele atrapalha a nossa produtividade, que é justamente onde nós estamos empregando o nosso tempo. Nesse tempo de quarentena, será que eu estou produzindo para Deus ou será que eu estou produzindo de forma contrária? Nós sabemos que as ocupações da Bíblia, as ocupações da vida, até por questões bíblicas, que nós sabemos lá em Lucas 21, 34, deixa claro que as ocupações do dia a dia é isso que atrapalha a nossa produtividade em prol do reino de Deus. Então, para que possamos estar verdadeiramente preparados, possamos atenar servo e bom. Número 3. Como é que nós vamos nos preparar? Segundo a Bíblia, como nós lemos aqui em Mateus 25, 21, Cristo dá dicas espetaculares para a nossa preparação. Terceiro, onde é que nós vamos nos preparar? Onde é que nós vamos nos apoiar? Essa preparação para que possamos aguardar a manifestação do nosso grande Deus, Cristo Jesus. Terceiro, fiel. Aí o que é que eu quero trazer aqui como ensinamento, o que é que eu quero trazer como aplicação para a nossa preparação para a volta de Cristo na qualidade de fiel? O que eu quero trazer como aplicação é o seguinte: está sob os olhos de Deus. Uma pessoa que é fiel ao Senhor, ela se importa, ela tem o interesse de permanecer sob os olhos do Senhor. Aí diz o seguinte, Salmos 101, versículo 6, terceira dica para a nossa preparação, para a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Fidelidade, fiel, aquele que permanece sob os olhos do Senhor. Salmos 101, versículo 6, diz o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e que anda em reto caminho, esse me servirá. Nós observamos que a fidelidade, ela é tão importante, tão valiosa para a nossa preparação, para a volta de Cristo, que a Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo nesses Salmos, que os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Aquela pessoa que permanece fiel, aquela pessoa que permanece abaixo, sob os olhos de Jesus Cristo, é uma pessoa que demonstra a sua fidelidade, e essa pessoa, biblicamente, vai participar da volta de Cristo. Fiel, meu irmão, fiel, nós observamos que são aquelas pessoas que não mudam as suas características cristãs, são aquelas pessoas que não mudam, são aquelas pessoas que traz na sua mente, que traz lá na sua memória, que lembra de quando você se converteu, como era a sua euforia, como era a sua fidelidade. Então, fiel é aquele que permanece trabalhando para conservar essas características. Fiel é aquele que permanece trabalhando para conservar as características que Cristo colocou em você, porque nós temos sim as marcas de Jesus, e essas marcas precisam ser conservadas, essas marcas precisam estar intactas até a volta de Jesus. Fiel ao Senhor Jesus, haja o que houver, mantenha a sua fidelidade ao Senhor Jesus, haja o que houver, conserve as suas características de união para com Cristo, conserve as suas características de respeito com a pessoa de Jesus, porque Jesus vem e é necessário estarmos preparados. Então a Bíblia nos mostra dicas espetaculares na parábola dos talentos, em Mateus 25, versículo 21. Servo bom e fiel. Não basta ser só servo, além de ser servo tem que ser bom. Não basta ser servo, não basta ser bom, a gente tem que ser fiel. Servo bom e fiel. Dicas maravilhosas para que possamos nos preparar, porque verdadeiramente Cristo há de se manifestar, verdadeiramente vai acontecer algo extraordinário no mundo com a volta de Jesus Cristo. Mas eu quero concluir aqui e eu quero lhe fazer 3 perguntas práticas, e essas perguntas elas são intituladas de como está. Essas perguntas são intituladas de como está. Eu vou fazer as perguntas, 3 perguntas, e nós vamos habitolar essas 3 perguntas diretamente à nossa preparação para a volta de Cristo.
Então as perguntas são intituladas de como está. Primeira pergunta, como está? Primeira pergunta, como está? Como está a sua vida espiritual? Como está, meu irmão, a sua saúde espiritual? Nós estamos observando e nós acreditamos fielmente na volta de Cristo, na manifestação do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E como se encontra a sua saúde espiritual? Como se encontra a sua vida espiritual? Como se encontra o seu grau de intimidade com o Senhor Jesus, já que é Ele, aquele que vai nos trazer para si, aquele que vai subir conosco para os céus? Como se encontra a sua intimidade com Ele? Como se encontra a sua vida espiritual? Como se encontra a minha vida espiritual? Segunda pergunta, como está? Como está a vida espiritual da sua família? Como está a vida espiritual da sua família? É possível Cristo voltar e subir uma parte de uma família e a outra não. É possível. Dependendo da preparação, dependendo da espiritualidade, é possível isso acontecer. Como está a vida espiritual da sua família? Que tipo de alimento nós, como pais, como mães, como igreja, que tipo de alimento nós temos dado à nossa família? Como está a saúde espiritual da sua família? Terceira pergunta, como está? Como está a vida espiritual da sua igreja? E eu faço essa terceira pergunta e vou dizer por quê. Como está a vida espiritual da sua igreja? Porque a nossa vida íntima, particular espiritual é de nossa responsabilidade, nós sabemos. A vida espiritual da nossa família também é de nossa responsabilidade, nós sabemos. Mas a vida espiritual da nossa igreja também é de nossa responsabilidade. E eu vou lhe provar, que eu provo e vou provar agora. Se você estiver bem espiritualmente, se a sua família estiver bem espiritualmente, com certeza a sua igreja, a nossa igreja, também estará bem espiritualmente. E a igreja que vai subir aos céus, a igreja que será arrebatada, é uma igreja sadia espiritual. Então eu quero encerrar aqui deixando um texto para que possamos meditar e possamos nos alegrar com esse texto. Eu quero concluir com um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, para que possamos entender que se a minha vida espiritual estiver em dias, se a vida espiritual da minha família estiver em dias, e se a vida espiritual da minha igreja estiver em dias, seremos todos arrebatados pelo Senhor Jesus. Então é importante observar que a nossa vida espiritual, a vida espiritual da nossa família e a vida espiritual da nossa igreja depende não somente de cada um de nós, mas para que você possa se alegrar, veja o que a Bíblia diz. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Paulo é indagado, ele é perguntado a respeito das pessoas que já dormiram no Senhor, como é que vai acontecer? E aí Paulo dá a sua explicação, e ele diz que as pessoas que dormiram no Senhor, eles vão subir primeiro, que nós, os vivos, de forma nenhuma iremos preceder aqueles que irão subir primeiro, aquelas pessoas que dormiram no Senhor, serão abertas as sepulturas, eles subirão e depois nós vamos nos encontrar com Jesus. Então se alegre nessa palavra, se alegre com esse texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: olha, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então Jesus vem, meu irmão, se prepare, Jesus vai voltar, prepare-se. Amém? Quero tão somente agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedir ao Senhor as bênçãos do céu e que o Senhor possa verdadeiramente nos ajudar a nos conservarmos preparados até a volta de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe ricamente.